E aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier. Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Então se você é chegado nesse assunto, se inscreve no canal aí que tem bastante coisa legal. Tem 2 vídeos por semana aqui, então toda terça e quinta sai vídeo. Terça-feira a gente troca essa ideia, respondo perguntas que vocês mandam lá no Instagram. E quinta-feira é vídeo na bancada, fazendo manutenção em violões, customizações e tudo mais. Beleza? Então, seguinte, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, sabe o sininho? Assina o sininho lá, porque assim que eu lançar um vídeo você já fica ligado o que tá rolando aí. Beleza? Dá essa força aí pra mim. Tô com algumas perguntas aqui que foram enviadas pra mim lá no Instagram e vou respondê-las. A primeira pergunta que é do Marcinho. Ele perguntou o seguinte: tem como aprender luthieria sozinho ou é melhor algum material didático, professor e etc? Então, cara, acredito que tenha como você aprender sozinho, assim, só que, claro, você vai precisar, na verdade, aprender sozinho, entre aspas, né? Porque nesse meio de busca por informações, você vai acabar vendo vídeo aqui no YouTube, né, buscando informações que tem no YouTube, bastante coisa, inclusive aqui no canal tem, né? E o que você vai ter que fazer? Comprar ali alguns instrumentos. Por exemplo, compra uns instrumentos baratinhos, né, umas guitarrinhas de R$200, sabe aquelas guitarrinhas quebradas, tipo, pesquisa lá na OLX, meu. Eu já fiz bastante isso no começo. Pesquisava lá na OLX por guitarras baratinhas, guitarras quebradas e tal. Meu, às vezes eu achava guitarra de R$80, às vezes eu achava guitarra de 120, 150 reais, né? E aí eu levava para a bancada e via o que precisava fazer. E eu aprendi muito fazendo isso, né? E no final das contas, cara, você até consegue ali restaurar um instrumentozinho ali, claro, a sua maneira, com os seus erros, com os seus aprendizados, né? Porque assim, uma coisa que acontece bastante é você aprender errando, né? É a forma mais fácil de aprender, é errando, né? E assim, por que eu falo de comprar instrumentos baratinhos? Justamente por isso, para você errar num negócio que é teu. E tipo assim, se você puder jogar fora, não tem problema, entendeu? Mas claro, se você tiver ali algum acompanhamento didático, como você falou, ou buscar alguma apostila legal, ou comprar algum curso, né? Eu ainda não tenho nenhum curso online para vender, mas tem outros cursos aí de outros luthiers que às vezes você compra e acaba aprendendo bastante coisa, né? Eu me desconcentrei porque passou o ônibus aí. Mas enfim, se você puder, tiver acesso a um curso, por exemplo, no meu começo na luthieria, quando eu comecei, eu tive acesso a um curso presencial, né, de manutenções de guitarras e tal. Então assim, não era barato o curso, mas me deu muito um norte ali do que fazer e do que não fazer, tá ligado? Então isso me deu um direcionamento legal para mim começar ali a comprar as guitarrinhas e tal. Porém, no meu começo na luthieria, quando eu comecei isso em 2012, mais ou menos, 2012, não tinha informação na internet, tipo, não tinha esse negócio de YouTube, como tem hoje, né? Hoje tem vários canais de luthieria, tem muita informação na internet, de graça, informação paga e tal. Na época que eu comecei, não tinha, né? Então, arranjei um cursinho lá na BH Luthieria, e foi o que me deu um norte no começo ali. Porém, prática você aprende na prática, né? Praticar concertos, arrumar guitarras, você aprende arrumando, cara. O curso vai te dar um direcionamento. Seja um curso online, seja um curso presencial, você vai ter um norte ali do que fazer, como fazer no começo, mas cada instrumento é muito particular, então às vezes, já peguei 3 instrumentos diferentes com problema igual e a forma de resolver o problema nesses 3 instrumentos foram diferentes. A mesma receita não funcionaria para os 3, sendo que era um problema igual e violões diferentes, entendeu? Então muita coisa, cara, é vivência na luthieria mesmo, mas, cara, estuda isso aí, lê o que você puder, vê vídeo e tal, que vai dar certo. Vou para a próxima pergunta aqui, vamos lá. Braves Skateboard perguntou o seguinte: ponte da marca Floyd Rose tem adaptação na guitarra Washburn W154?
Cara, deixa eu pesquisar, lembrar aqui qual que é esse modelo. W154. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, a ponte dela parece mais com a Gotô, né? O modelo dessa ponte que tá nela aqui, pelo menos nessa foto que eu tô vendo, se parece mais com a Gotô. Então, assim, se você comprar a Floyd Rose, pode ser que você tenha que fazer alguma adaptação nos pivôs ali. Mas se você comprar a Gotô, vai ser muito mais plug and play, né? Então, se eu fosse você, se você não tiver comprado a ponte ainda, compra a Gotô, porque a Gotô, ela tem naquele pivô ali, né, da parte de cima dos bordões, ele tem um ajuste mais fácil de você casar com os pivôs, com a furação original da guitarra, né? Porque às vezes o chato é refazer a furação, né? Quando você tem que trocar a ponte Floyd, você tem que refazer a furação do pivô por conta da distância entre os pivôs, entendeu? Mas o que você pode fazer também? Mede a distância, o centro dos dois pivôs, né? Coloca um paquímetro no centro dos dois pivôs e vê qual que é a distância. Aí você compara com a distância da ficha técnica da Floyd Rose que você quiser comprar. Aí sendo assim, você pode ver qual marca, o Wilkinson, Gotô, Floyd Rose mesmo e tal. Mas vai pela medida do meio dos dois eixos da Floyd aqui, entendeu? Mas se eu fosse você, ia na Gotô, que parece que vai ser mais plug and play aqui no seu caso, viu? Pelo menos de olhar parece. Bom, próxima pergunta. O Wesley Deodoro, ele perguntou o seguinte: óleo de peroba para hidratar a escala. E ele mandou outra pergunta junto: cordas frouxas para regular tensor? Bom, vamos, primeira pergunta. Óleo de peroba é bom para hidratar a escala? Sim, o óleo de peroba funciona bem. Porém, antes de passar o óleo de peroba, você tem que limpar a escala, tá? Eu vejo muita gente que pega o óleo de peroba e passa na escala da guitarra sem tirar a sujeira, tá ligado? Isso é um erro. Então, tira toda a sujeira ali, ou com uma raspilha, uma lâminazinha, vai raspando devagar, ou com álcool, né, um pano com álcool 70, vai passando ali. Se for necessário passar o pano umas 3 vezes, passa. Quando você vê que a escala tá limpinha, passa o óleo de peroba, espera o óleo de peroba vai puxar e fica hidratado, funciona bem, né? Próxima pergunta. Faz um vídeo de um 6 de nylon quando puder. Quem mandou... Ah, não, desculpa, ele tinha mandado uma outra pergunta aqui do tensor, né? Corda frouxa para regular tensor? Essa pergunta ainda é do Wesley. Cara, não precisa estar frouxa, tá ligado? Tipo, de você deixar a corda solta. Mas baixa a afinação, sim, é bom. Se você puder baixar a afinação um pouquinho ali, de todas as cordas, para você não forçar tanto o tensor. Não precisa você afrouxar a corda a ponto da corda ficar frouxa, né? Mas dá uma diminuída na afinação, sim, que já pode ali chegar no ajustezinho. Beleza? E afasta a corda, né? Toma cuidado para quando você for fazer o ajuste assim, para a chave Allen não acabar pegando na corda. Porque às vezes a corda está passando aqui, você vem e força a chave Allen aqui e ela acaba amassando a corda, né? Se for violão, meu, com tensor por aqui, e você amassar a corda aqui, não fica legal, vai trastejar e tal. Então assim, o importante é você não deixar a chave pegar na corda que você tem na guitarra ou no violão, entendeu? Para não amassar a corda. Aí, ó, essa dica é daquelas que eu aprendi errando. Mas vamos lá. A próxima pergunta aqui, do Rogério Goulart. Ele perguntou o seguinte: faz um vídeo de um 6 nylon quando der. Pô, cara, faço sim. Assim que entrar um 6 nylon, né, se eu tiver numa semana boa para gravação aqui, eu faço sim. Realmente, fiz já vários reviews de violão 6, né? Acho que tem até uma playlist, ó, dá uma clicada aí que você vai ver. Vários vídeos de violão 6, mas nylon ainda não passou. Mas quando passar eu tiver essa oportunidade, pode acreditar que é nóis. Próxima pergunta. O Vinícius perguntou o seguinte: posso colocar tarraxas com trava no violão? Grava um vídeo fazendo. Pode colocar assim, cara. Assim, tarraxa com trava é muito mais comum em guitarras, né? Mas em violão também funciona. Já coloquei aqui, um tempo atrás eu coloquei um jogo de tarraxa Gotô com trava e um violão Takamine. E ficou excelente, né? O violão Takamine caiu, quebrou a tarraxa, então tipo, é um violão bom. Então
o certo é colocar uma tarraxa boa, né? Uma tarraxa à altura, né? Então colocamos uma Gotô com trava ali e ficou legal, pode colocar. Só presta atenção quando você for comprar a tarraxa, para você comprar na configuração 3+3, que é 3 de um lado e 3 de outro, né? Porque é muito comum aí você achar tarraxa com trava 6 em linha, tá ligado? Você comprou 3+3, dá certo, vai ficar bom. Assim que eu puder aparecer algum violão aqui para fazer isso aí, eu vou fazer, vou mostrar o teste. Pode continuar seguindo o canal aí que vai sair esse vídeo que você está esperando, beleza? O Alves perguntou o seguinte: cara, não sei se você já ensinou, mas pode ensinar a regular o tensor, por favor? Cara, já fiz um vídeo que eu dei umas dicas sobre isso, ó. Clica nesse vídeo aí que você vai ver. Eu mostro o jeito de você fazer o ajuste de tensor. Ajuste de tensor. Beleza? Clica nesse vídeo aí. Obrigado por participar. Se inscreve no canal que já tem bastante coisa legal aí. Valeu. Próxima pergunta. Marquinhos Souza perguntou o seguinte. Próxima pergunta. Marquinhos Souza. Vale a pena tunar um violão básico com um pré igual o do Seiji Mirai? Cara, eu ainda não peguei esse Seiji Mirai com esse pré que tá todo mundo falando aí, pra testar, né? Cara, vale a pena você fazer, assim, por exemplo, pô, é um violão básico, mas ele tem uma boa estrutura, tá ligado? Porque tem violões baratinhos, tipo, tem uns Tajima Kansas, Tajima Vegas e tal, por assim dizer, esses Tajima da vida, Strindberg e tudo mais, que eles têm uma boa estrutura, tem um braço legal, o braço não tá torcido, nem nada do gênero, né? Se o violão estiver com uma boa estrutura, tiver com trastes bons, tiver com cavalete coladinho legal, o tampo não tiver estufado, né? Ou seja, se ele tiver com uma boa estrutura, vale a pena sim você investir no pré-amplificador. Seja um Fishman, seja um Aura, seja qual pré você quiser. Afinal, o pré também você pode tirar na hora de vender o violão, né? Tipo, se o pré, por exemplo, tem pré-amplificador de violão que chega a custar, sei lá, 3 mil reais, né? Aí, se você coloca um pré desse em um violão de 700 reais, quando você for vender, ninguém vai querer pagar 4 mil e pouco no seu violão. Então, você pode tirar o pré, com sorte, se der para devolver o pré original lá, legal, senão você vende sem o pré, explica pro cara, fala, tá sem pré aí, se vira, né? Então, assim, certos upgrades são intercambiáveis, né? Tem cliente meu que, tipo, tem um par de captador Gibson top, aí ele põe numa guitarra. Aí quando ele vai vender aquela guitarra, ele tira o par de captador, que vale mais do que a guitarra, põe o captador original e vende a guitarra original. Em violão fica mais difícil de você fazer isso, porque se você recortar o pré maior e tal, você tá ferrado na hora de colocar um pré ali, né? Mas se você não pretende vender o violão e o violão tiver uma boa estrutura, vale a pena colocar. O conselho que eu te dou é, leva o violão em um luthier de confiança, pede para ele avaliar, fala, meu, dá uma olhada no cavalete, nas travessas internas desse violão, vê se tá tudo bem colado, vê se o braço tá legal, porque se ele tiver com uma estrutura legal, eu vou investir grana nele. Se não, não há o que fazer, né? Próxima pergunta aqui, o Jackson Magro perguntou o seguinte: um braço sem tensor ou um braço com tensor? Qual a melhor opção e por quê? Cara, um braço com tensor é sempre uma melhor opção, né? Na verdade, assim, esse negócio de instrumento sem tensor é coisa das antigas, né? É coisa das primeiros instrumentos lá da Giannini, né? Ou até mesmo é comum até hoje, é comum em violões clássicos, né? Violões de nylon clássicos, né? Mas aí, para isso, o violão precisa ter um braço robusto, uma escala robusta ou até mesmo barras de reforço por dentro do braço, né? Eu sei que tem violão moderno aí, que ele não tem tensor, mas ele tem barra de reforço dentro, né? Para manter o braço reto sempre. Então, cara, assim, o braço com tensor, né? Ele é melhor porque ele te permite a regulagem, né? Ou seja, se eu quiser colocar uma corda 0,12 nesse violão, eu consigo, porque eu vou lá, aperto o tensor, o braço vem e segura a tensão de cordas, né? Um instrumento sem tensor, você já fica meio limitado ali
nas regulagens mesmo, né? Não dá para deixar o braço retinho, com o tempo o braço vai puxando, né? Por exemplo, tem muito violão aí, você vê os de Giorgio, por exemplo. O violão de Giorgio, os mais antigos não tem tensor. Pode pegar o braço dele e você vai ver que todos os braços dele é um pouquinho empenado para frente assim, todos. Aí você fala, pô, e é ruim? Cara, os violões são bons, tem som, quem tem adora, né? Os de Giorgio em específico, a gente ainda consegue deixar eles com uma regulagem bacana, mas se ele tivesse um tensor, seria um violão mais completo, né? Mas por seguir aquela linha de violão clássico e tal, essas coisas, eles não colocaram um tensor nem tão cedo. Colocaram aí recentemente, né? Mas enfim, tensor, cara, vai de tensor que é bom. Aí o Jackson perguntou o seguinte também, né? Ele complementou aqui a pergunta. Opa, peraí que chegou um cliente aqui, ele acabou de mandar mensagem, ele tá aí na porta, já já volto, peraí. A few moments later. Bom, eu entreguei a guitarra. A guitarra que eu acabei de entregar, pessoal, inclusive, é aquela guitarra que estava do meu lado no último Drecada. No Drecada da semana passada, eu gravei com uma guitarra azul linda do meu lado, e a guitarra que eu acabei de entregar que o cliente veio buscar, o Robson, veio buscar ela. O Robson veio lá de Jundiaí, né? A minha oficina fica em Barueri, ele veio de Jundiaí trazer e buscar a guitarra, né? Então, Robson, valeu aí, ele veio aí, buscou a guitarra, gostou, a gente trocou uma ideia. Mas agora eu vou voltar aqui e responder as perguntas, né? E eu tinha parado nessa pergunta do Jackson, né? O Jackson perguntou se braço sem tensor, ele perguntou se é possível colocar tensor. Sim, cara, é possível, né? Alguns instrumentos é mais possível do que outros, tá? Depende do instrumento, não dá para colocar ou não compensa colocar. Mas depende do instrumento, dá para colocar sim. Isso aí vai variar de caso para caso, né? E de bolso para bolso também, né? Porque às vezes o dinheiro de você instalar o tensor em um instrumento sem tensor vai chegar muito próximo, vai ser mais caro do que você já comprar um violão com tensor, né? Porque é uma baita de uma mão de obra. Para instalar um tensor numa guitarra que não tem tensor, tem que tirar a escala, tem que tirar os trastes, abrir a valeta ali do tensor, instalar o tensor, colar tudo de novo. Então é uma mão de obra extensa. Então, às vezes compensa, às vezes não compensa, mas possível é. Tá? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. O GST, acho que é Gustavo, né? GST deve ser Gustavo. Acho que é isso mesmo. Gustavo Moura. Ele perguntou o seguinte: nivelamento de trastes pode acontecer de fazer mais uma vez nos mesmos trastes? Sim, cara. Ó, normalmente os trastes, assim, se forem os trastes originais de fábrica que vem nos instrumentos, tipo os violões, vai, que tem os trastes mais fininhos. Vou falar assim, ó, violão com traste mais fininho, violão com menores trastes, você faz ali até 3 retíficas no mesmo instrumento. Só que assim, a primeira retífica já tem que ser bem feita, né? Então assim, dependendo do desgaste que tiver, eu já cheguei a fazer 3, 4 retíficas no mesmo instrumento. Se for um instrumento jumbo, com traste jumbo, que nem esse violão aqui, ele tem traste jumbo. Um traste jumbo como esse aqui, ele já aguenta ali umas 5, 6 retíficas. Mas, venho lhe dizer, tem que ser retíficas bem feitas, né? Porque eu vejo muita gente que faz retífica e a pessoa, tipo, na primeira retífica, o luthier vai lá e desgasta mais do que o necessário na primeira retífica, né? Então, assim, se o profissional que faz a retífica no teu traste, ele tiver a manha de fazer na manha, retificar somente o necessário, né? Eu mesmo, quando eu faço uma retífica, eu procuro tirar o menos de material possível. O quanto menos de material eu tirar, deixando o traste nivelado, é aquilo. É melhor porque garante ali a longevidade do serviço, né? Então, sim, depende do instrumento, dá para fazer 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá? Agora, se o cara for fazer a primeira vez e matar os trastes, comer demais os trastes na primeira retífica, aí eu sinto muito. A segunda troca de traste, né? Tem luthier que eu conheço, cara, que os caras falam, ah, não dá para fazer mais de uma retífica no instrumento. Você faz uma retífica e depois tem que fazer a troca de traste, né? Eu já vi muito luthier falar isso.
Mas eu acho que esses caras desgastam demais o traste na primeira mão, entendeu? Normalmente dá pra fazer. Bom, enfim, eu vou... Ainda tem aqui boas perguntas, ó, que os brothers mandaram. Tem ótimas perguntas aqui. Eu vou deixar pro próximo Drecada, beleza? Na próxima edição do Drecada, eu volto aqui a responder perguntas que ainda tem aqui, ó. Então, se a sua pergunta não foi respondida hoje, não se preocupe, ela será respondida aí numa próxima edição, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desse vídeo, que mandaram suas perguntas. Agradecer a vocês aí que vai comentar. Você vai comentar aí embaixo, né, o que você achou? Valeu! Bom, vou ficando por aqui. Falou!